Alô amigos, alô amigas, sejam bem-vindos à Toca do Leão, nesse domingo maravilhoso que nós nos encontramos para o nosso encontro habitual, nosso cafezinho, que eu convido a todos a tomar comigo, né? Todos os domingos nós temos o nosso cafezinho aqui e tá uma delícia. Eu imagino que aí na sua mesa também nós tenhamos um café talvez até melhor do que esse aqui, mas algumas coisinhas para nós compartilharmos. Aceitem aí o que eu tenho aqui à mesa. Esse cafezinho gostoso, eu aceito que você tenha aí. Compartilho contigo nesse domingo de manhã ou em qualquer hora que você estiver assistindo esse nosso vídeo. Nosso assunto de hoje é: insetos destroem gigantes. Fala sobre aquelas coisas minúsculas, praticamente invisíveis, que nos atacam por dentro e acabam nos derrubando ao longo da vida. Falaremos sobre isso no nosso programa de hoje, então o nosso cafezinho desse domingo de manhã é sobre insetos destroem gigantes. Vamos ao nosso tema. Nas franjas de Longs Peaks, lá no Colorado, restava um tronco de uma árvore centenária destruída pelo tempo. A árvore, segundo diziam, tinha mais de 400 anos de existência. Uma árvore gigantesca. E ela suportou várias nevascas, várias avalanches. Ela suportou incêndios, sobreviveu a tempestades, furacões, né? E naqueles 400 anos quase de existência, aquela árvore jamais sucumbira a qualquer desses eventos climáticos severos. Ela tinha sobrevivido a tudo aquilo. E Harry Emerson Fosdick nos diz a respeito dessa árvore que a coisa mais interessante é que ela não tinha perecido exatamente por isso. Nenhuma nevasca, os vários raios que caíram sobre ela, e não foram poucos, tempestades imensas, avalanches terríveis, não foram suficientes para derrotá-la, para destruí-la. Era uma gigante da floresta, uma gigante admirável. No entanto, jazia lá apenas os seus restos, apenas o seu tronco já bastante reduzido ao chão e os sinais da devastação, da destruição a que ela fora submetida. Ora, se não foram os eventos climáticos, se não foram os eventos da natureza, se a própria natureza, nessas especificidades, né, não tiver o poder de destruir aquela árvore, por que ela jazia em escombros? Por que restava daquela gigante da floresta apenas aqueles troncos, né, carcomidos? E aí ele mesmo explicou. O que destruiu essa árvore foram pequenos vermes que encontraram brechas no seu tronco, invadiram-na e começaram a corroê-la como os cupins corroem as madeiras. E quando nós começamos a perceber que eles existem, que eles ali estão, que eles infestaram aquela peça de madeira, às vezes até nobre, nós já se passaram muito tempo, nós já chegamos atrasados à presença daquele inimigo invisível que penetrou aquela estrutura e começou a destruí-la por dentro. Então ele dizia que os insetos têm esse poder de destruir os gigantes da floresta. E o que é um inseto? O inseto é um bichinho que às vezes nós nem percebemos, dele não fazemos conta. E um só desses insetos pode criar uma geração de outros insetos, uma geração de outros pequenos seres, de animálculos, e naturalmente botar a perder uma estrutura. Agora, no campo humano, também nós vemos isso. Quando nós falamos aí em vírus, né, como esse vírus que nós estamos ainda enfrentando, virulento mesmo, no sentido pleonástico da palavra, no sentido redundante da palavra, né? Um vírus que tem um grau de agressividade incrível e tem uma artimanha, né? Diríamos uma inteligência artificial para driblar, inclusive, os mecanismos de defesa que são criados, as variantes que ele vai gerando, vai nos mostrando que um animálculo
invisível a olho nu, penetra o nosso corpo por uma via ou outra das várias conhecidas e por outras que talvez nem saibamos, e eles acabam se instalando no nosso organismo e aí se reproduzem e aí eles causam uma devastação, às vezes levando a óbitos, como ocorreu com milhões de pessoas no planeta nesses 2 anos mais recentes da nossa história. Verifiquemos então que um pequeno inseto ou um animálculo qualquer, invisível aos nossos olhos, podem derrubar gigantes. O que aqueles insetos que destruíram aquela árvore imensa lá em Long Peak tinham de ameaçador? Tamanho não tinham. Nós não sabíamos quais eram os seus recursos, não sabíamos quais eram as suas táticas, mas bastaram algumas fendas, algumas pequenas fissuras naquela árvore, naquele tronco gigantesco, e naturalmente eles se insinuaram para o interior da árvore e foram destruindo a árvore paulatina, tranquila e sequentemente. Então, eles têm esse tipo de artifício, esse tipo de artimanha, né? Nós vemos os vírus aí atacando a humanidade, vários deles, não foram poucos, né? A história fala de vários desses vírus, bacilos, bactérias, que estão no dia a dia das pessoas, é o grande embate da ciência moderna. E nós verificamos que eles também provocam danos incríveis, invisíveis no nosso corpo. Quando os sintomas gritam, nós então corremos em busca de solução para poder verificar que eles já estavam ali fazendo seu trabalho de destruição há muito tempo. Agora imaginemos o que pode ocorrer na mente das pessoas quando não são insetos, mas poderíamos assemelhá-los, não são vírus nem bactérias, mas poderíamos assemelhá-los, porque há uma similitude desses elementos invisíveis que invadem as nossas mentes, os nossos corações, a raiva, a cólera, o ódio, o medo, o remorso, né? As cismas, né? As manias, que vão instalando na nossa mente, né? E nós vamos verificando que eles também começam a adquirir independência e começam a controlar as nossas emoções, começam a nos dirigir para destinos, rumos que nós não desejamos. Podem nos levar à depressão, podem nos levar ao ódio, podem nos levar a uma tragédia de natureza passional, pessoal, o ciúme, por exemplo. É um desses elementos invisíveis que, no entanto, ele em si, como elemento que estimula e alimenta esse dragão dentro de nós, ele é invisível, mas a sua manifestação é ostensiva, é dolorosa e é triste, assim como todas as outras. Então nós verificamos que existem seres invisíveis que têm o poder de derrubar gigantes como nós. Se nós pegássemos aqueles insetos daquela árvore de Long Peak, nós podíamos esmagá-los um a um aqui, entre as nossas unhas. E, no entanto, a árvore não podia fazer isso, porque ela ignorava a existência deles, dentro delas. Por que nós também não conseguimos vencer, às vezes, esses inimigos invisíveis, sinistros? Porque nós ignoramos que eles estão dentro de nós. O indivíduo ciumento acha que é zelo em excesso, mas não ciúme. O mal acha que não, que é prudente, que é corajoso, mas às vezes não percebe que aquela diferença que um físico dizia, né, um químico dizia, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, às vezes, é uma dose excessiva de força, uma dose excessiva de reatividade às circunstâncias da vida, ou às vezes é uma dose excessiva de passividade ante tantas coisas da vida. Então, o desafio para nós na nossa jornada terrena é cuidar desses elementos invisíveis que invadem o nosso mundo íntimo e começam a nos dirigir para destinos ruins. Por outro lado, coisas invisíveis podem produzir em nós contágios emocionais extraordinários. O entusiasmo, por exemplo. O entusiasmo de uma pessoa que está convicta, confiante, com fé, que trabalha para uma situação melhor na sua vida, é contagiante. É impossível ficar indiferente a alguém genuinamente entusiasmado. A alegria. Quem é que pode suportar
sem se alegrar a alegria alheia. E quem é que pode ignorar a nossa alegria quando ela já transborda no nosso olhar, no nosso sorriso, no nosso jeito de ser? Quem é que pode ignorar a nossa fé quando debaixo do tacão da mais dura, mais dolorosa provação, esse elemento invisível, esse germe de confiança em Deus e em si mesmo aparece na nossa fortaleza, na nossa confiança de que tempos melhores virão, de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão mudar para melhor, com certeza. Talvez não agora, talvez não daqui a pouco, talvez não tenhamos uma data específica, mas pelo vai da valsa, pelo carrossel da vida, pela roda da vida girando, é inevitável que as coisas mudem para melhor. Quem é que pode ignorar uma pessoa confiante, aquela que sabe que tudo de adversidade está caindo sobre ela, mas ela tem um foco, ela tem um objetivo. O apóstolo Paulo, por exemplo, né? Ainda que de joelhos desconjuntados, dizia ele, eu rumo finalmente para o meu alvo. E ele estava debaixo da mais severa perseguição da vida. Imaginemos o apóstolo Paulo, como é que podia ficar indiferente, né? Ao entusiasmo e a confiança do apóstolo Paulo. Não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então o apóstolo Paulo é desses elementos contagiantes da vida. A vida tem tudo isso. A gratidão, quando uma pessoa é grata pela vida, pela natureza, pelas coisas, é grata a Deus, é grata a si mesmo pelo esforço que faz para ser o que é e tornar-se melhor, é grata a todo mundo que contribuiu para a sua felicidade ou seu momento transcendente. Quem é que pode ser indiferente a uma gratidão dessa? Quem é que pode ser indiferente ao amor de Deus? Quem é que pode ser indiferente ao amor do Cristo? Não dá, não tem como, é impossível. Pode tentar ignorar, mas não vai dar. Pode não gostar também, mas é impossível não sentir a presença de Jesus e o amor de Deus presente em tudo, tudo que existe que o homem não fez. É obra de Deus. O que não é obra do homem é obra de Deus. E nisso reside todo o potencial do entusiasmo, da alegria, da gratidão, da perseverança, da confiança e da coragem pela vida. Então, tenhamos cuidado com esses pequenos insetos que podem derrubar árvores quadricentenárias, gigantescas, heróicas na floresta. Porque, em similitude, também existem os inimigos ocultos que vão entrando no nosso coração e vão perturbando a nossa felicidade, a nossa alegria e a possibilidade de nos contagiarmos pelo amor de Deus, presentes e significados em tudo isso que nós acabamos de enumerar. São os elementos invisíveis do tédio, da mágoa, do ressentimento, da insatisfação, da inveja, do ciúme, do remorso, da culpa, né? Que nós temos que cuidar e cuidar bem, né? Usando não um inseticida qualquer para matar um suposto inseto, mas usando o remédio da confiança, da fé, da esperança, do pedido de perdão, da busca de ajuda, se necessário for, no profissional ou no coração de quem ama e pode compreender o nosso momento e nos ajudar a afastar esses elementos invisíveis, porém presentes, que podem atrapalhar ou destruir as melhores esperanças. Então, amigos, amados, irmãos queridos, aqui com as coisinhas da minha mesa, esse café maravilhoso, eu espero que você esteja vivendo um dia de muita alegria, de muita felicidade. Porque a felicidade que eu tenho, a alegria que eu tenho, compartilho contigo, além dessas guloseimas à nossa mesa e esse cafezinho delicioso, né? Abramos um sorriso para a vida e a vida de nos responder como esse sol vibrante do dia que nós estamos vivendo, com a mesma alegria do Criador. Impossível de não se sentir
de não se perceber, de não se emocionar com ela. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Um beijo do Leão, da Toca do Leão.